Fala galera, tranquilos? Como que vocês estão? Espero que bem. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo desse quarto bimestre, onde a gente está falando de sistemas de jogo nos esportes de invasão. Na aula anterior, então, a gente falou sobre o sistema de jogo do basquete, formas de posicionamento dos atletas, etc. E na nossa aula de hoje, agora, a gente vai aprender sobre as técnicas e posições específicas dos jogadores do handebol. Primeiramente, então, para a gente começar a falar sobre as técnicas, a gente já começa a falar sobre técnicas defensivas do handebol. Então, a situação de defesa, que se refere com bastante frequência no jogo de handebol, envolve basicamente os seguintes objetivos de ação. Primeiro, recuperação recuperação a posse de bola, impedir que o adversário se desloque em direção ao gol e evitar propriamente dita o gol. Então essas são as três características principais, né, quando a gente fala de táticas de defesa no handball. Então, com base nesses objetivos de ações defensivas, foram formuladas estratégias e táticas para que elas possam ser alcançadas de forma mais eficiente. Então a gente vai conhecer um pouquinho dos sistemas de jogo, dos sistemas defensivos do basquete. Primeiramente, a gente tem o sistema individual, no qual exige dos atletas uma boa capacidade física, né, que em virtude da grande movimentação, ele não há uma posição definida. E dessa forma, cada defensor marca um adversário específico, acompanhando por toda a quadra. Então, por isso, há necessidade de uma boa capacidade e condicionamento físico. Então, nesse sistema, é comum que os adversários encontrem bastante dificuldade para efetuar os passes, né? Porque isso aumenta a possibilidade de recuperação de bola pela equipe adversária, como a gente faz uma marcação individual, homem a homem, que se chama, né? Então, um atleta vai ficar colado no outro atleta para evitar com que ele receba ou faça o passe da bola. E a gente tem a marcação por zona, né? O sistema por zona. Então, como que funciona? Cada defensor protege uma posição específica do setor próximo à área do goleiro. E há do tiro livre, que seria o pênalti, né, para vocês entenderem. Então, são permitidos deslocamentos combinados entre os defensores, ou seja, os defensores vão se posicionar aqui, nunca um defensor vai desgarrar do outro, que vai lançar à frente. Então, os quatro, por exemplo, né, eles vão se movimentar igualitariamente, para que não dê espaço para que a equipe adversária se infiltre, né? Então, assim, os atletas vão cobrir um ao outro, né? Assim, aumentando a possibilidade de bloquear ou interceptar as ações dos atacantes próximo à área do goleiro. Os atacantes, eles podem passar a bola com mais liberdade, desde que não se aproximem e não intensifiquem a passagem de bola próximo ou dentro dessa linha de marcação. Ou seja, aqui está a minha linha de ataque, aqui minha linha de defesa, os atacantes vão passar a bola entre eles, tem uma certa facilidade, porém, quando eles adentram a zona de marcação, acaba dificultando essa passagem de bola e até mesmo o arremesso. E a gente tem o sistema combinado. O que é o sistema combinado? É uma combinação de defesa individual e de defesa por zona, que alguns jogadores atuam próximo da área do gol, fazendo a movimentação característica da defesa por zona. Enquanto outros um ou dois defensores, né, marcam individualmente, com o objetivo de neutralizar os principais atacantes da equipe adversária. Junto com o sistema por zona, então, o combinado é um dos sistemas defensivos mais utilizados. Por quê? Porque você acaba mantendo os seus jogadores numa posição e você tira um ou dois jogadores para fazer a marcação específica dos atletas que possuem mais habilidades da equipe adversária. Isso geralmente acontece quando o técnico ele faz o estudo da equipe adversária antes mesmo da partida e ele acredita que tenha um jogador que tenha muita habilidade e necessite de uma marcação específica, uma marcação diferenciada. Com isso, a gente trabalha no sistema de jogo
combinado, aonde você, ao mesmo tempo, você faz a marcação por zona, mas também faz a marcação individual. Lembrando que nos sistemas de jogo é importante, existe um sistema de jogo para defender e um sistema de jogo para atacar. Ou seja, quando a equipe está sem a posse de bola, ela opta e executa um sistema de jogo. E quando ela está com a posse de bola, ou seja, atacando, ela opta por um outro sistema de jogo para poder trabalhar. Dentro de uma partida depende muito das características que as equipes estão jogando. Então esses sistemas de jogo, eles podem variar muito. Por exemplo, se eu estou jogando uma marcação sistema combinado, onde um atleta da minha equipe está marcando individualmente da outra equipe, se acontecer do técnico da outra equipe retirar esse atleta que estava jogando, automaticamente não há mais necessidade de eu fazer uma marcação individual específica nesse atleta. Então, consequentemente, a nossa equipe volta para um sistema de jogo por zona, certo? Então, para isso, é muito importante que essas valências também sejam treinadas durante a semana que antecedem o jogo. Tranquilos, então? Na nossa próxima aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre as táticas ofensivas do handebol. Hoje a gente falou sobre o sistema defensivo e na nossa próxima aula a gente começa falando sobre ofensividade. Tranquilos, então? Espero que tenham gostado do conteúdo. Até a nossa próxima aula. Fiquem bem e até mais.